o livro de Juízes. Estamos no capítulo 6 e hoje a porção a ser tratada vai do verso 12 ao 40. Nós já tratamos a primeira parte deste capítulo e aprendemos que Deus ele age em favor do seu povo, ele age de forma redentiva, buscando a salvação do seu povo, mesmo antes do povo se arrepender. Nós vimos que Israel estava há 7 anos debaixo da escravidão, ou debaixo do poderio dos midianitas, um povo cananeu, que toda vez que eles estavam para colher a safra, a plantação, esses povos vinham e destruíam tudo. E eles tinham que correr para se esconder em cavernas, em buracos, esconder um pouquinho que dava, e todo ano a mesma coisa, até que eles clamaram ao Senhor. E nós vimos que Deus operou de uma maneira um pouco diferente. Todas as vezes que Israel clama, ele sempre, até aqui, tinha enviado o libertador imediatamente. Mas dessa vez nós vemos que Deus enviou um profeta. Deus agiu de forma redentiva, enviando um pregador expositivo, para que o povo entendesse qual de fato era o problema, a situação deles. O problema deles não era o fato de que eles estavam ficando sem a colheita, sem o pão de cada dia, mas sim o fato que eles haviam abandonado a Deus. O coração do povo, de cada família, havia se desviado do Senhor, e por isso a necessidade de ouvir a palavra de Deus, e por isso o profeta. Não tem o nome do profeta, até porque realmente o profeta não tem nenhuma importância, mas a mensagem dele, assim diz o Senhor, e ele vai apontar de forma clara o erro de Israel. Não dar ouvidos ao Senhor, abandonar o compromisso deles com Deus. E quando eles fazem isso, lembra, toda vez que eles desobedecem a Deus, eles fazem o que é mal aos olhos de Deus, e fazer o que é mal é literalmente adorar um ídolo falso. E eles se enveredavam pela idolatria daquele povo ali, que eles não retiraram totalmente, e eles então pagavam um preço caríssimo. Nesse caso, há 7 anos sofrendo, tendo que fugir da mão dos midianitas. Então Deus enviou o profeta que chamou eles para um arrependimento. Mas mesmo antes do povo se arrepender, do povo entender o pecado deles e se voltarem para Deus, não só clamando por um socorro, para me livrar do problema, não, mas voltando para Deus, buscando Deus e não o alívio das suas dificuldades. Antes de acontecer isso, Deus já havia providenciado o libertador, aquele juiz, como é o livro de Juízes, aquele homem que Deus vai usar para salvar, para libertar a nação dessa opressão dos midianitas. E no verso 12, ele aparece, esse libertador desconfiado, um tanto quanto desconfiado. Verso 12 do livro diz assim, nós vamos ler os versos 12 a 18 e depois vamos orar mais uma vez. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço
que não te afastes daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós estamos à sua presença, reconhecendo a nossa simplicidade, a nossa incapacidade, nossa mente tão fixada nas coisas deste mundo, nossos corações muitas vezes tomados por ídolos deste mundo. Temos muitas vezes desprezado o teu nome, desprezado o Senhor, o serviço ao Senhor, e por isso rogamos a tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a olhar para esse texto e aprender dele, aprender, ó Deus, de que o Senhor quer o nosso coração. O Senhor não quer só apenas o externo, não apenas obras. O Senhor quer mais. O Senhor quer nosso coração, nosso compromisso total. Nos ajuda, Senhor, a compreender isso, a entender que o Senhor, de fato, quer ser o nosso dono, não quer divisão, não quer um compromisso parcial. O Senhor quer um compromisso total da nossa parte. E por isso eu rogo ao Senhor, nos ajude a enxergar aonde estamos caindo, aonde a nossa fidelidade está dividida, está vacilante. Nos livra, Senhor, de sermos servos e servas de ânimo dobre. Nos ajuda a trilhar apenas o seu caminho, para a honra e glória do seu santo nome, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, então, irmãos, um texto que vai até o verso 40, já lemos até o 18, e esse texto do 12 ao 40, ele se divide em 3 cenas, ou 3 partes. A primeira é essa onde o anjo do Senhor, o próprio Senhor, conversa com Gideão, ele se apresenta a Gideão, ele convoca Gideão, e depois nós temos a segunda parte, onde ele vai dar uma missão para Gideão. Nós vamos ler logo mais nos próximos versos, dos versos 19 a 34, e os versos 35 e diante nós temos um diálogo final neste capítulo, onde mais uma vez Gideão vai dialogar com Deus, vai conversar com ele. Como eu disse, o título é Um Libertador Desconfiado. E a nossa semelhança, Gideão, ele tem os seus medos, as suas dúvidas, a sua fé fraca e imperfeita. E espero que essa noite nós possamos aprender com ele, aprender com a palavra do Senhor. Que apesar da nossa fé fraca e imperfeita, o Senhor age em favor do seu povo, chamando e capacitando gente pequena, fraca, desconfiada, para libertar o seu povo. É isso que nós precisamos aprender nesta noite, que apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pouca fé, o Senhor, ele age em favor do seu povo, chamando e capacitando gente pequena, gente fraca, gente desconfiada, para libertar o seu povo. E nesse primeiro diálogo do que nós vimos aqui, o anjo do Senhor aparece a Gideão. Ele estava ali escondido, o verso 11 diz que ele estava tentando tirar algum trigo e esconder dos midianitas, e ali naquele esconderijo o anjo, embaixo do carvalho, o texto diz, aparece. E essa primeira conversa aponta para nós 2 pontos importantes. Elas mostram, externam preocupações ou percepções que Gideão tinha acerca de Deus. E a primeira delas, quando Gideão responde ao cumprimento do Senhor, do anjo do Senhor, como é que o anjo do Senhor chamou Gideão lá no verso 12? Ele diz: o Senhor está com você, homem valente, ou homem de guerra, em outros versículos, outras versões, É o que Gideão vai responder como? Ele fala: como assim o Senhor está comigo? Ele joga para Deus, sem saber, ele está vendo um anjo, e ele joga para o anjo, ele fala: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por quê? Toda essa miséria, essa desgraça está recaindo sobre o seu povo. Se de fato o Senhor está conosco,
O que está acontecendo? Por que eu tenho que me esconder aqui para tentar preservar um pouquinho do trigo? Por que toda essa miséria sobre a nossa nação, sobre a minha família? De fato, o Gideão está dizendo que o Senhor não está comigo coisa nenhuma. Quem disse isso, né? Ele está externando a sua experiência atual com Deus. Deus nos abandonou. É isso que Gideão está dizendo. Gideão entende que Deus abandonou o seu povo e abandonou ele. Ele não está coisa nenhuma conosco. E o diálogo continua. E ele diz: aonde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Você lembra como é que foi a libertação de Israel do Egito? Deus chamou um homem, lembra, depois de quantos anos? 420, 430 anos de escravidão. O povo gemendo debaixo da mão de Faraó, eles clamam e Deus providencia um libertador. Quem é esse libertador? Um homem valente de guerra, que fugiu do Egito anos antes, lembra? Ele cometeu um homicídio, matou um egípcio porque maltratava um judeu, um hebreu, e ele teve que fugir com muita coragem, né? E ficou 40 anos no deserto de Midian, escondido. Como é o nome desse libertador? Moisés. Depois de 40 anos, Deus vai atrás de Moisés. E quais são as desculpas que Moisés dá? Lembra daquele encontro na sarça ardente? O Senhor fala: olha, eu estou te enviando. Ele fala: mas eu tenho a boca pesada. Manda outro. Eu não. Ele sabia da tarefa, ele sabia, mas ele começa a dar desculpas. E a semelhança de Gideão, Gideão externa essa pequenez, essa desconfiança. Ele reconhece que o seu povo foi libertado por Deus. Nossos pais nos contaram. Cadê aquelas maravilhas? Cadê aquele Deus todo-poderoso? Onde ele está? E ele diz: o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão faz uma referência a Moisés e a libertação de Israel da mão do Egito. E ele reconhece: mas agora, o que é real, o presente, o passado, esquece. Nós estamos todos em desespero, em sofrimento, em miséria. Estamos nas mãos dos inimigos. E acontece algo interessante. O verso 14 diz que o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou com você? Que eu estou enviando você? Gideão identifica o problema de Israel, fala: olha, nós estamos sem Deus, nas mãos dos inimigos, e nós temos um problema sério, precisamos de socorro. E Deus fala o que para ele? Você é a solução para a necessidade. Você está vendo o problema? É, tem um problema. Você está se queixando, está reclamando, mas eu estou enviando você, vai você nessa tua força. E aí Gideão se desespera, né? Ele fala: ah, meu Senhor, como eu vou livrar? Como eu? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, a casa dele era mais pobre, a tribo era a mais pobre de Israel, e no contexto atual não tinha condição nenhuma, e ele está certo nisso. Ele não é ninguém, ele não tem condições, ele não tem exército, ele está escondido, ele está tentando salvar um pouquinho da colheita. Como eu posso salvar? Como eu posso resolver esse problema? Ele identificou o problema e Deus fala: você é a solução. Então o Senhor, mais uma vez, diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Senhor, que estás falando comigo. Peço-te que não te afastes daqui, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Então o Senhor responde: eu esperarei até que você volte. Gideão expõe toda a sua miséria, toda a sua dúvida, a sua preocupação, sua visão acerca de Deus. Deus não está conosco coisa nenhuma. Deus nos abandonou e Deus: não, eu estou com você. Deus está se aproximando de um homem que está totalmente cético, endurecido pelo sofrimento, pela situação atual do seu povo. Ele joga para Deus que Deus os abandonou, mas nós que lemos o texto,
Nós já sabemos, Deus não abandonou o povo coisa nenhuma. Nós já vimos que, na verdade, lembra o que o profeta disse para Israel? Eu tenho estendido a mão a vocês, a um povo de dura cerviz, um povo que tem virado o rosto para mim. Eu tenho buscado vocês. O verso 10 do capítulo 6, ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês, veja, vocês não deram ouvidos à minha voz. Mas na perspectiva de Gideão, eles foram abandonados. Ele está abandonado. Mas a verdade é que eles abandonaram o Senhor e se desviaram na falsa adoração, buscaram ídolos que não podem, não de maneira alguma, se igualar a Deus. E Deus então, como Deus é um Pai presente e não abandona nunca, Ele disciplina o seu povo. O que os midianitas estão fazendo aqui, eles estão sendo usados por Deus como a vara da correção, para poder realmente fazer com que Israel entenda o seu pecado e clame ao Senhor, e retorne ao Senhor, se arrependa do seu pecado, da sua idolatria, e volte ao Senhor. Essa resposta que Gideão dá, essa insinuação de que eles haviam sido abandonados, ela não é verdadeira, ela é uma ideia da mente e do coração caído dele. Porque o que nós fazemos quando nós estamos errados? Nós damos desculpa para o nosso pecado. Nós arrumamos qualquer culpa a qualquer outro culpado, menos eu. A culpa não é minha, Senhor. É isso, é a situação, é fulano. Eu pequei, eu errei, mas não foi culpa minha. Já viu quando você tem que reconciliar, talvez no casamento ou em relações de irmãos? Sempre tem essa conversa, mas eu fiz errado, eu entendo, eu concordo, mas não foi culpa só minha. Aí nós tentamos sujar o outro lado, porque a gente é assim. É o que Gideão está fazendo. Fomos abandonados, a culpa não é do povo, é de Deus, que outrora esteve conosco, mas agora não. Mas por que Deus permitiu que os midianitas caíssem sobre eles? Por causa do abandono que o próprio Israel realizou. Deixaram o Senhor, eles abandonaram, não deram ouvidos a Deus. Irmãos, como é fácil cometer os erros que Gideão está cometendo aqui nesse diálogo. Muitas vezes nós temos a mesma tendência de que quando o problema chega em nossa porta, eu sou a crise financeira, eu sou a crise do relacionamento, do casal, eu sou a crise política, e aí você pode ter muita gente batendo na sua porta, às vezes mais de uma, né? Da saúde e tantas outras coisas que vão recair e bater a nossa porta constantemente. Mas nós temos a tendência de, como Gideão, falar: Deus me abandonou. Tudo isso está acontecendo porque Deus, ele viu que o negócio ia pegar, ele caiu fora do barco, ele abandonou o barco. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Isso está acontecendo porque Deus não liga mais para mim. E aí vem aquela autocomiseração. Eu sou tão justo, olha tanta coisa que eu já entreguei, olha tanta coisa que eu já mudei, e Deus ainda permite isso comigo. Permite isso na minha vida, como eu posso passar por isso mais uma vez? E aí você tem toda aquela influência, né, da teologia da prosperidade. O povo de Deus não pode sofrer. Eu não posso ter crise. Tudo tem que ir de vento em polpa. Mentira. O povo de Deus passa por crise, e as razões, ou a razão muitas vezes da crise, não é o Senhor que te abandonou, é você mesmo que não deu ouvidos à voz do Senhor. Somos nós que tapamos os ouvidos, endurecemos o coração e nos distanciamos daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nos esquecemos dele e da palavra dele. Abrimos o nosso coração para ídolos que estão por aí, batendo a porta, prometendo tudo, muito melhor e maior do que Deus tem a oferecer. Nós apontamos para Deus, então, no meio da crise, e falar: o Senhor me abandonou. E nos esquecemos de Romanos 8:28, né, que diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para isso. Mas na hora da crise nós não lembramos mais isso.
Nós culpamos Deus, olha, o Senhor nos abandonou. Mas a verdade é que muitas vezes o problema vem como mostra a demonstração de graça, de cuidado, Deus nos corrigindo para podermos retornar para Ele rápido. Esse é o primeiro erro que cometemos, culpamos Deus no meio do sofrimento. O segundo, geralmente, esperamos que no meio do problema Deus faça alguma coisa rapidamente, como ligar para o aplicativo da comida, né? Liguei, já faz 5 minutos, não chegou, o que está acontecendo? Olha, eu já orei, Deus não resolveu o que está acontecendo, porque Deus não resolve logo isso. Eu estou cansado de orar, de ficar ali espremido na pressão da tribulação, da aflição, não aguento mais, Senhor, não aguento mais chorar. Por que que não acaba? Já orei, já tem irmão, o irmão mais velho da igreja, o pastor está orando e o Senhor não responde. E a gente fica indignado com Deus, porque nós achamos que o papel de Deus é somente nos tirar da enrascada. A gente se mete em enrascada, Deus tem que vir e prontamente nos retirar de lá. Jamais oramos pedindo ao Senhor o que eu preciso melhorar, como o Senhor quer usar esse problema em minha vida para eu amadurecer. Senhor, o que eu preciso corrigir? Me mostra. Como eu posso lidar com esse problema? Me dá maturidade, sabedoria. Nós não oramos assim, nós queremos que Deus com a mão tire o problema, mas nós nunca nos colocamos à disposição de aprender por meio do problema. Senhor, me capacita a lidar com essa situação. Não, você corre e liga para alguém para que alguém resolva. Você não sabe, você não consegue nem mesmo buscar a direção de Deus para que Ele te dê sabedoria para lidar com os seus problemas. Problemas muitas vezes, como eu já disse, que você mesmo foi buscar e foi procurar. Você se meteu na encrenca e você fica desesperado, porque Deus não te tira da encrenca como você quer imediatamente. Precisamos entender, irmãos, que Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Ele não é o Chapolin Colorado, quem poderá me defender? Não, Ele é o Senhor. É Ele que manda, não é você, não sou eu. Precisamos nos submeter a Ele e entender que Ele está conosco todo o tempo. Gideão não consegue enxergar que o Senhor está com ele ali do lado dele. E ele fala, o Senhor nos abandonou. E ele fala, tudo bem, depois da conversa toda, ele fala, olha, mas se é o Senhor, me dá um sinal. Porque eu vou ali, eu já volto, o senhor espera. O Senhor abandona ele, o que o Senhor fala para ele? O anjo, né, ali, o próprio Deus encarnado, eu vou esperar até que você volte. Gideão não consegue perceber que Deus está com ele em todo o tempo. E assim somos nós no nosso dia a dia. A nossa fé desconfiada, nossa fé pequena. Nós não conseguimos ver, depender desse Deus que prometeu que vai estar com o seu povo em todo o tempo. E Ele não quebra a sua promessa. Deus diz a Gideão que Ele vai usar o próprio Gideão com todas as suas fraquezas e dúvidas para livrar Israel das mãos dos inimigos. Ele afirma, não sou eu, o próprio Deus que estou te enviando. E essa vai trazer uma outra questão de Gideão, um outro problema que também nós temos sempre essa disposição a fazer, a cometer. Gideão, então, ao ver que o problema agora se voltou para ele, fala, olha, eu identifiquei o problema, e Deus fala, você é a solução. Gideão começa a querer tirar o corpo, olha, eu sou o mais fraco, eu sou o menor, eu sou o mais pobre, manda outro, que eu não tenho a capacidade. Mas o próprio Senhor disse o que para ele? Você é um guerreiro, homem valente ou poderoso guerreiro. Gideão estava em uma situação onde ele estava escondido dentro de um lagar onde se pisa uvas, e provavelmente era como se fosse uma piscina, e onde ele estava tentando preservar um pouquinho do trigo, escondido, e o anjo disse, homem valente, poderoso guerreiro, é você que vai livrar o seu povo. Gideão fala, peraí, não sou eu não,
Envia outro, Senhor. Eu sou o mais pobre, o mais fraco, minha casa é a mais humilde. Só que uma coisa que nós precisamos olhar e entender é que Deus, Ele chama a gente fraca, gente pequena, gente desconfiada para realizar a sua obra. A obra não está na dependência de Gideão, não é Gideão que vai vencer. Deus vai usar Gideão. Gideão apenas precisa o quê? Crer e se dispor. Se colocar submisso ao comando de Deus. As ordens que Deus vai dar, que Deus vai usá-lo. Ele não precisa se preocupar com mais nada, apenas se dispor. Mas ele, como um bom pecador, assim como nós damos desculpas. Muitos, diante desse texto, ao ver as desculpas que Gideão dá, acusam ele de falsa humildade, né? Ele diz, olha, é falsa humildade. Ou então o anjo, por chamar ele de homem valente, homem guerreiro, está zombando dele. Mas a verdade é que nenhuma dessas interpretações acerta o alvo. A verdade é que Deus não mente. Se Deus diz que Gideão é um homem valente, mesmo que Gideão não seja um homem valente, Deus vai fazer dele um homem valente, porque o Senhor é poderoso, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, e Ele vai cunhar, vai transformar esse homem escondido aqui, covarde, com dúvidas, no líder que Israel precisa. Com todos os seus medos, Deus, com o seu poder, vai usá-lo. As explicações de Gideão, tentando se esquivar, caem todas por terra, assim como foi no caso com Moisés. Deus vai usar Gideão, apesar do seu pouco potencial. Talvez ele era um homem que não tinha um potencial, ou nem sabia do seu potencial. Ele nem mesmo sabia que era um homem de guerra, descobriu agora. E Deus vai usá-lo, porque é Deus quem vai lutar contra os inimigos, como tem sido até aqui. Porque quem luta em favor do seu povo é o Senhor. É o Senhor quem liberta. Ele usa os seus servos, fracos, muitas vezes indecisos, desconfiados, mas que se dispõem, que ao ter uma visão de quem Deus é, se submetem, corrigem o seu foco e se submetem. Deus está certo em dizer que vai salvar Israel por meio deste homem fraco, deste homem dúbio, duvidoso, desconfiado. Deus diz, eu estarei contigo. E Gideão, ao mesmo tempo, está certo em reconhecer, eu sou ninguém, eu sou o mais pobre, porque de fato ele é. Mas o segredo não está nele. Deus vai usá-lo. Deus, com o seu poder, vai usar esse homem fraco, pobre, para realizar tamanha tarefa. Deus, Ele é poderoso e Ele é suficiente para realizar a sua obra de salvar, de libertar o seu povo. Precisamos entender e nos dispor diante da potente mão de Deus. O que Deus quer de nós é a nossa disposição, a nossa submissão. Quando nós compreendemos quem Ele é e nos submetemos a Ele, com completo compromisso, total disposição, Ele vai efetuar a obra. Irmãos, a palavra de Deus está cheia de exemplos como o de Gideão. Homens pequenos, fracos, muitas vezes iletrados. Se você vem para o Novo Testamento, ou mesmo no Antigo, você tem profetas que eram homens simples, do campo, mas que porque tinham a visão de quem Deus era, se submeteram. Deus fez proezas com esses homens, operou grandes maravilhas, assim como vai agir por meio de Gideão. O Senhor age em favor do seu povo, chamando e capacitando gente pequena e desconfiada. Irmãos, isso é uma realidade hoje. O povo de Deus precisa entender que a obra do Senhor, ela só vai avante porque é Deus quem capacita o seu povo. Ele é o Senhor da seara, Ele é o dono da igreja, e é Ele quem nos capacita. O poder não está em nós, no instrumento, mas está nas mãos daquele que manuseia o instrumento. E é nas mãos dele que nós devemos nos entregar. O nosso coração deve estar totalmente entregue ao Senhor. Deus quer te usar. Talvez você, como Gideão, tenha identificado as dificuldades da igreja.
Você olha para o cenário e fala, puxa, pode ser melhor. Deus diz para você, vai nessa tua força, homem valente, ou mulher de fé. Eu vou te usar, eu vou te capacitar, mas eu não posso, tem que ser um líder. Se disponha, Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar. Ele quer que você atue, Ele quer que você trabalhe para o progresso da sua igreja. Não só que você se coloque como alguém que só identifica problemas, sempre criticando e resmungando, não. Seja parte da solução. Atue como um membro ativo. Ore ao Senhor para que Ele te capacite a te dar uma visão sim dos problemas, mas também uma disposição para resolver, para ser usado por Ele no meio do problema. Isso falta demais nos dias de hoje. Temos muitos para reclamar, mas poucos para se levantar e se dispor ao trabalho, à luta. Muita gente, como aquelas tribos do nosso outro capítulo, capítulo 5, quer ficar de boa, tocando flauta no litoral, mas não quer guerrear. Lembra? As tribos de Judá, Rubem, olha, para que guerra? Já tem gente na guerra, eu só estou aqui tranquilo. Você é dessa turma? Espero que não. Espero que o seu coração realmente esteja disposto a batalhar pelo Senhor, a trabalhar pelo Senhor, porque Ele é suficiente. Talvez você sinta a sua miséria, a sua pequenez. Você é um tanto quanto desconfiado. Você fala, mas será que se eu for fazer vai dar certo? Se entregue nas mãos do Senhor. Se não for isso, eu duvido que pastor Rodrigo ou eu estaríamos à frente, porque somos pequenos, fracos, débeis, falhos, e é Deus quem capacita. E se não for assim, a obra não vai. O segredo não está em nós, mas no Senhor que chama gente fraca e desconfiada para a obra. Esse é o Senhor soberano e gracioso. Só por causa dele a obra avança, irmãos. Paulo reconheceu isso. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Jamais olhou para si e falou, eu sou o grande Paulo. Pelo contrário, é a graça de Deus que tem me trazido até aqui. E assim deve ser comigo e com você. Reconheça que você de fato é pequeno, mas nunca se esqueça de que o seu Deus é soberano sobre tudo e Ele pode te capacitar. E aqui nesse texto nós temos uma figura muito importante, e talvez eu já entreguei um pouquinho, mas temos essa pergunta, quem é esse anjo? Esse anjo do Senhor aí que aparece no texto. Não só aqui, mas em todo o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele está aparecendo. Nós temos o anjo do Senhor em Gênesis 18, em Gênesis 3, 34, Josué aparece, Juízes 2, 1 e 3, Juízes 13, o anjo do Senhor está sempre aparecendo. Mas quem de fato é esse personagem? E aqui no nosso texto nós temos algumas indicações, e bem claras de quem ele é. Tudo indica que a aparência desse anjo era um tanto quanto comum. Ele era alguém normal, um ser humano comum aos olhos de Gideão. Porque tanto é que quando ele aparece para Gideão a primeira vez, Gideão bate um papo com ele numa boa. Fala, olha, o Senhor não está conosco coisa nenhuma. E a conversa continua, ele continua tranquilão, né? Então a aparência desse anjo parece que é algo comum. Os anjos, a palavra de Deus, nós cremos, existem, tá? É algo realmente, o anjo existe. A palavra de Deus apresenta como servos do Senhor. São criados, né? A palavra anjo significa mensageiro. Eles são criados por Deus para servi-los, okay? Para servi-lo. Então, esse anjo, tudo indica que ele é alguém que está numa forma comum, que não espantou Gideão. Mas somente no verso 21, nós vamos ler agora os versos 18 a 21, 19 a 21, né? O anjo diz, eu esperarei até que você volte. Ele diz, Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermentos, com 20 litros de farinha, pôs carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. E foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor, verso 21,
estendeu a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os pães sem fermento. E saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Então até aqui, nós temos agora uma indicação também de quem é de fato o anjo do Senhor. Mas veja que o texto, ele alterna entre o anjo falou, depois o Senhor falou, verso 14, né? O texto diz, então o Senhor se virou para Gideão e disse. Aí temos o verso 16, mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, né? E aí ele fala que vai vencer a batalha com Gideão, vai dar capacidade para ele. E também o verso 18, peço que não te afastes daqui até que eu volte. E o anjo, né? E ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Então, Gideão estava naquela, quem é esse anjo? E ao trazer a oferta, o anjo recebe a oferta. Então nós temos aqui, irmãos, a clara indicação de que esse anjo é o Filho de Deus encarnado, é o próprio Cristo. E nós só podemos ter essa compreensão à luz da santa doutrina da Trindade. Deus, ele é multipessoal, ou seja, ele é trino. Ele se divide em três. É uma doutrina um tanto quanto complexa, mas por causa dela nós podemos compreender que Deus enviou o seu Filho, não na encarnação do Novo Testamento, não naquela mesma figura, mas ele de alguma forma apareceu, se encarnou e está como mensageiro do Pai, buscando trabalhar a vida de Gideão, o povo de Israel. Na verdade, esse anjo, o anjo do Senhor, como sempre, está buscando trazer o que para Israel? Paz. A preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo antes da cruz, sempre foi trazer paz ao seu povo. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele diz que o anjo recebe essa oferta e olha a reação de Gideão, no verso 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome de O Senhor é Paz, até o dia de hoje. Esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Então nós temos aqui o próprio Deus encarnado, em figura, né, humana, como eu disse, uma figura que não era tão chamativa assim como muitas vezes nós pensamos, né? Mas uma encarnação simples, onde ele recebe essa oferta, e o próprio Cristo apontando esse propósito que Deus tem de dar paz ao seu povo. E Gideão, que estava um tanto quanto incrédulo, cético, agora ele percebe, eu estou diante de Deus, os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. E o contrário que muita gente diz aí fora, né? Eu vejo o Senhor, né? Tem gente que vê o Senhor toda noite no sonho, né? O anjo está sempre cochichando na orelha dele, e ele fica todo poderoso. Em vez de trazer humildade e desespero, como Gideão sentiu, camarada sai com o peito aberto, agora eu estou em outro nível, né? Não é assim? Isso é balela, não é anjo coisa nenhuma que apareceu, não é anjo do Senhor nunca. O Senhor me disse, varão, eu vou te dizer agora o que o Senhor me disse. Se o Senhor chegar, de fato, como Gideão teve a experiência, olha o que acontece. Há um pavor, eu estou morto. Eu sou um pecador indigno e os meus olhos viram a face do Senhor. Mas a graça de Deus se apresenta no texto. Ele diz, você não vai morrer. De alguma forma o anjo protegeu, cuidou de Gideão com a sua graça. E ele assegura para Gideão, você não vai morrer. Fica tranquilo. Naquele momento o que ele faz? Ele levanta um altar. E o nome do altar é o quê? Paz. O Senhor é paz. E é muito interessante porque aqui Gideão vai levantar um altar, mas a partir de agora Deus vai dar uma missão para ele. Uma vez que ele focou a sua fé, recentralizou em Deus, agora ele sabe quem o Senhor é, ele sabe que o Senhor não abandona seu povo coisa nenhuma, e que ele está com ele. Gideão agora vai receber uma tarefa. Ele tem sua fé restaurada, e agora ele vai receber um desafio para essa fé. O anjo recebe a sua oferta, e ele se desespera. O anjo então acalma ele. E agora o anjo vai dar uma ordem para Gideão. E veja o teor dessa ordem. Verso 25.
Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal. Preste atenção, ele levantou um altar ao Deus, o Senhor é paz, e agora Deus fala: você tem que ir até a casa do seu pai e derrubar o altar de quem? Do ídolo, Baal. E ele diz lá, que é do seu pai. Nós lemos há poucos instantes que o Senhor não está conosco. Os nossos pais, ou o meu pai me contou, que lá no Egito, ele libertou os nossos antepassados. Mas hoje ele não. Peraí. Joás contou sobre quem é o Senhor e a libertação de Israel, mas ao mesmo tempo Joás conhece o Senhor, ensina seu filho, mas ele tem em casa o quê? Um ídolo, um altar a um Deus insignificante. Ele está dividindo a sua adoração entre Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, único e verdadeiro, e Baal, o Deus dos cananeus. Veja que interessante. Isso é o ser humano pecador, fraco, coração dividido. É como nós dizemos, né? Que é andar com um pé na igreja e um pé no mundo. É o que está acontecendo com Joás. O pé está na igreja, mas o outro está lá, servindo a Baal. E a tarefa de Gideão, ela é terrível, porque ele tem que destruir o altar do ídolo. Mas não é qualquer ídolo, é o ídolo do próprio pai. E ele diz: e corte o poste da deusa Azera, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor. Ele quer que seja substituído o altar de Baal pelo altar do Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedras. Depois pegue o segundo touro e o ofereça em holocausto com a lenha do poste ídolo da deusa Azera, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo, olha o guerreiro valente, né? Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azera, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E uns diziam aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado, ele foi apelidado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Veja o que aconteceu nessa cena, nessa ocasião. Deus dá uma tarefa, a fé de Gideão foi fortalecida, foi revigorada, e as coisas vão melhorar, vai ficar... Não, o negócio pegou, né? Ele tem que destruir o altar do próprio pai. E ele vai com essa missão, e ele é um cabra um tanto quanto desconfiado. Ele falou: não vou de dia, eu vou de noite, né? Levou os amigos, né, os servos, e realizou a obra, e o bicho pegou. No outro dia todo mundo queria a cabeça dele. Algum fofoqueiro que estava na madrugada espreitando, percebeu o que estava acontecendo e falou: olha, Gideão. Sempre tem um dedo duro, né, irmão? Sempre tem alguém que vê. Se você vai fazer alguma coisa, não importa se é de noite, de madrugada, olha, fica esperto. Alguém sempre vê. Não tem como passar ileso. E no caso de Gideão, foi de noite, foi na madrugadinha, mas não teve jeito. Alguém viu e falou: olha, é o filho de Joás. Mas o pai dele aqui intercede por ele. Ele
peita essa galera toda e fala: se alguém quiser lutar por Baal, vai morrer esta manhã. Ele defende o filho, é interessante, né? Alguma coisa aconteceu ali com o pai de Gideão que ele entendeu. E ele então protege o filho. E o que vocês acham que aconteceu? Baal lutou com Gideão, porque o apelido dele ficou isso, né? Aquele que contende com Baal, aquele que briga com Baal. Você acha que Baal desceu das nuvens ou da roça, né? Porque era o deus da agricultura. Será que ele apareceu em algum momento para lutar com Gideão? Não. Porque o ídolo, ele não é nada. Nós lemos hoje em Corinto, lembra? O ídolo, ele não é nada. Não existe. É um Deus falso. É uma invenção humana. Só existe um único e verdadeiro Deus. E é o Deus da palavra, é o Deus de Israel. É o nosso Senhor. Somente Ele é Deus. Não tem outro. Gideão não teve que lutar com Baal coisa nenhuma. Baal não apareceu no dia do desafio. E assim foi com Elias, lembra? Acenda aí a fogueira, joga mais, grita mais alto, ele falando para os profetas de Baal, lembra? Não aconteceu nada. Elias orou e Deus tacou fogo no sacrifício. Esse é o nosso Deus, o único e verdadeiro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui também nesta página, irmãos, é o perigo que nós corremos como pais, de muitas vezes ensinar nossos filhos assim: faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Você exige do seu filho amor, fidelidade ao Senhor, mas no seu coração, na sua casa, na sua mente, há ídolos que não são, que não deveriam existir. Nós, com as nossas palavras, nós ensinamos algo, mas na prática, deuses é quem recebem toda a nossa disposição, compromisso, devoção. Nós tentamos ensinar os nossos filhos, e esse é um grande desafio para todos nós, todos nós. Nós precisamos, de fato, nos comprometer com Deus, única e exclusivamente. Não devem haver outros ídolos. O ídolo do dinheiro, meu irmão, minha irmã, sacrifica, derruba esse poste ídolo. O ídolo da realização social, do relacionamento, o ser popular, tão forte nos dias de hoje. Não posso contrariar ninguém, porque eu não quero ficar mal na fita com ninguém. Familiar chega em casa na hora de ir para o culto, na hora de, no dia do Senhor, adorar o Deus. Eu não posso maltratar o meu parente que eu amo tanto. Não estou dizendo para você maltratar, mas você deve deixar bem claro para o seu parente: olha, vamos para a igreja comigo? Hoje é o dia do Senhor, hoje não é o dia da visita. Vamos, vou adorar o Senhor, com todo carinho, com todo respeito. Eles devem enxergar isso em você, que o seu compromisso não é com você, não é com o parente, é com Deus. E no dia do Senhor você não vai ter nada que te atrapalhe. Você vai buscar o Senhor, vai adorar o Senhor. Infelizmente, nós temos o ídolo, né, do bem na fita. Tem que estar bem na fita com os parentes, senão... Não, você precisa estar bem na fita com aquele que te sustenta, com aquele que te salva, com aquele que te cuida todos os dias, está com você. Joás, ele é um exemplo de uma nação que não rejeitou Deus, mas pelo contrário, eles contaminaram o culto ao Senhor, dividindo o altar de Deus com os ídolos. E é isso que acontece em nosso coração muitas vezes. Nós achamos que podemos servir a Deus e o dinheiro, a Deus e os relacionamentos, a Deus e a política, a Deus e tudo que você vier em mente, o lazer. Eu posso servir a Deus, mas primeiro, Senhor, eu tenho algumas realizações aqui. E não é assim, irmãos. Deus, Ele luta pelo seu povo. Ele está sempre à disposição do seu povo, mas Ele quer um compromisso completo. E Ele vai nos ajudar. Mas, em primeiro lugar, Ele quer que nós nos voltemos para Ele
de uma vez por todas, que retiremos de nossa vida qualquer ídolo, qualquer um. Arranque do seu viver qualquer coisa que tire de você o prazer de se dispor ao Senhor, de adorar ao Senhor, que tire de você a oportunidade de estar no culto de adoração no dia do Senhor, que tire de você a liberdade de falar do amor de Deus contra o pecado do homem, com toda a liberdade. Livre-se, volte-se para o Senhor. O pecado de Israel não foi deixar Deus totalmente dar as costas para ele, mas dividir o altar com os ídolos dos cananeus. Eles combinaram o culto a Deus com o culto aos ídolos. Pense em sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, será que isso não está acontecendo com você hoje, meu jovem, adolescente, você adulto? Seu coração está totalmente oferecido, entregue nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, ou você tem dividido? Sua vida tem girado em torno de buscar os seus objetivos, os seus sonhos, e por aí vai. Quais são os ídolos que você precisa remover para que Deus possa te usar, te restaurar? Israel estava cultuando ao Senhor na cabeça deles de maneira normal, mas junto com os ídolos. Isso acontece muitas vezes conosco. Precisamos nos livrar de todos os ídolos. Não podemos usar Deus com a mesma intenção que os incrédulos. Deus só serve para nos livrar, para nos dar o que nós desejamos. Não. O Senhor tem que ser o que nós desejamos. Dá para entender a diferença? Deus não é alguém que vai sempre, que você vai recorrer a Ele sempre que você quer algo. Não é para ser assim. Deus deve ser o seu desejo maior. Em todo o tempo você deve amá-lo mais, buscá-lo mais do que tudo aqui neste mundo. Tudo é muito pequeno, tudo neste mundo é bem inferior ao grande e sublime Deus que nós temos. Somos chamados para adorá-lo e dar a exclusividade a Ele em nosso coração. Irmãos, o nosso texto mostra que a tarefa de Gideão não foi fácil, mas ele se dispôs, mesmo sendo de noite, meio que se escondendo, ele realizou a obra e Deus foi com ele. O texto vai continuar dizendo para nós que após essa derrubada do poste ídolo do pai dele, o povo então vai se reunir para batalhar. Deus vai, com o seu Santo Espírito, mais uma vez, apontando a Trindade, o anjo do Senhor, o Senhor, e agora o Espírito do Senhor vai encher Gideão para realizar a tarefa de libertar o seu povo. Verso 24 diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e deu o nome... Não, esse já foi, né? Nós estamos no verso 25. Também já foi, já li. 33, isso, é que eu saí do meu esboço. Por isso que... Verso 33, os inimigos de Israel vão se reunir, e olha o que o texto diz: todos os inimigos, ou os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram o Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, e nesse tempo a habitação do Espírito Santo ela era temporária, ele vinha e voltava. Hoje nós cremos que a habitação é permanente, uma vez que você crê, o Espírito Santo habita em você, mas nesse tempo entrava e vinha e saía, e ele fez isso, ele revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros a todas as tribos de Manassés, a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, Zebulon e Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste. E aqui vamos parar aqui, porque nós chegamos num ponto também bem conhecido, a tal da lã molhada, né? A tal da porção de lã. Mas antes nós vemos que Deus,
ele capacita Gideão, dá coragem para ele derrubar o poste, ele levanta o poste, o altar ao Senhor, e agora o Senhor está dirigindo ele. O Espírito Santo está capacitando ele para coordenar um exército. Irmãos, nós precisamos entender aqui que o Senhor, ele sempre vai salvar o seu povo, mas o povo precisa sempre se dispor a servi-lo, se voltar ao Senhor. O Senhor está à nossa pronta disposição, Ele é o nosso Deus, está conosco em todo o tempo, mas nós precisamos ouvi-lo. E nós vemos que há uma disputa diante do poste ídolo derrubado. Veja que os homens chegam para matar Gideão, eles estão indecisos: nós vamos seguir Gideão, seguir o Senhor, o libertador que Deus nos trouxe, ou vamos adorar o ídolo? E essa é uma batalha que nós também travamos todos os dias. Eu vou servir a Deus e vou sacrificar todos os ídolos, ou eu vou ficar com os meus ídolos e dar as costas para Deus? É isso que acontece. Essa tensão no livro de Juízes ocorre o tempo todo. E na nossa vida é a mesma coisa. Toda manhã você deve decidir, né? Quem eu vou adorar? Na minha mente, no meu coração, o que eu vou buscar? A vontade de Deus ou os prazeres desta vida, os alvos que eu tenho aqui neste mundo? Essa luta, ela é contínua. E nós precisamos entender que Deus vai atuar em nós e por meio de nós, quando nós nos submetemos a Ele totalmente. O nosso coração está exclusivamente nas mãos dEle. Então, no meio da montagem do exército, mais uma vez o nosso libertador desconfiado, ele vai fazer agora um diálogo. Ele vai conversar com o Senhor: Senhor, o Senhor quer mesmo libertar o povo por minha mão? A dúvida bateu em Gideão, ele viu tudo acontecendo e sabe aquele momento que o camarada deita na cama, deve ter deitado na ele e falado: rapaz, o bicho vai pegar e eu estou no meio dessa encrenca. Você já se sentiu assim? Alguém já te convidou talvez para fazer um trabalho, um serviço, e você falou: rapaz, chama outro. Mas mesmo assim você falou: tá bom, eu vou aceitar. E aí você foi e no meio do caminho você começou a pensar: não vai dar certo, né? É melhor eu refugar. E é o que está acontecendo com o Gideão. Ele está no meio do caminho, mas está incerto. Está na dúvida: Senhor. E ele vai fazer então vai pedir esse sinal. Nós gostamos, né, de uma confirmação, pedir um sinal. Mas esse texto tem sido usado muitas vezes, né, por pregadores e pela igreja de maneira errada. Muita gente acha que esse texto aqui, ele tem a intenção de nos ensinar, de nos doutrinar, de que toda vez que a gente está para tomar uma decisão importante, a gente deve pedir para o Senhor um sinal. Por exemplo, às vezes você está querendo casar, aí você fala: Senhor, eu não aguento mais esperar, Senhor. Já a minha idade vai se avançando aí. Eis que estou à porta e bato, Senhor. Se alguém abrir a porta, olha, Senhor, hoje à noite, se vir alguém de azul, se aquela lá, Senhor, que o Senhor já sabe, se ela vir de azul é porque é ela. Aí a mulher não vem de azul, ela vem de vermelho. Aí, mas Senhor, tão vermelho, tão azulado, né? E muita gente faz isso: Senhor, se é para eu quero ser dentista, talvez, o meu chamado, mas Senhor, eu não tenho certeza, se for para eu ser dentista, me dá um sinal. E aí qualquer dia desse você está andando na calçada e está lá: pasta de dente Colgate. Ah, o sinal! E o camarada entra da faculdade para odontologia e nunca sai de lá, porque não tem vocação para aquilo, não consegue, mas vai ficar ali. O camarada da mulher de vermelho vai ficar ali talvez tentando conquistar e não é ela. Mas ele pediu sinal e ele fica escravizado. Irmãos, esse texto não está ensinando isso. O povo de Deus não anda dessa maneira. Nós temos a certeza de que Deus já revelou sua vontade para a nossa vida. Está na palavra dele. Gideão está em um tempo diferente. A palavra ainda não está concluída. Ele nem mesmo tem toda a lei pronta para ele ler e se dirigir. E ele está no momento que a fé dele está fraca. Ele precisa de uma confirmação e ele não tem os meios de graça que nós temos hoje. Então o que ele faz? Senhor, a minha fé é fraca. Confirma a fé. Me mostra que o Senhor de fato está comigo. E ele pede então essa porção de lã. E você sabe como é uma roupa com esse material. Ela encharca muito fácil. E o primeiro pedido dele, o texto diz, né, que ele pega essa porção de lã, ele chega para o Senhor e diz: eis que porei, verso 37, uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela,
e a terra ao seu redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu mais uma vez a Deus. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a sua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Gideão, então, ele é atendido em sua fraqueza, em sua fé fraca, Deus o fortalece. Como eu disse, isso, irmãos, não é para ser uma prática. Foi o que Deus usou com este homem. Hoje, a palavra de Deus diz que, quando nós queremos saber a vontade de Deus, o que nós devemos recorrer a quem? É um sinal? Não, o sinal já foi dado. O próprio Filho de Deus, ele já se encarnou. Deus falou através do Filho e falou de uma vez por todas. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. E até mesmo no caso de Gideão, ele sabia qual era o plano de Deus, não sabia? Qual era o plano de Deus para Gideão? Você, homem valente, vai libertar Israel da mão dos inimigos. Estava escondido esse propósito? Na conversa entre eles já estava muito claro. Ele sabia o que Deus ia fazer, só que ele estava com medo. E não é que ele precisava de uma direção para o que fazer, ele precisava saber que Deus estava com ele. Era uma confirmação. Ele não estava pedindo direção, estava pedindo: Senhor, na minha fraqueza, na minha fé fraca, me fortalece. E Deus, como sempre Deus faz, e faz com você e comigo hoje, Ele fortalece a nossa fé. Nós não precisamos viver de sinais como alguns, infelizmente, ao mal interpretar esse texto, fazem. Não precisamos ficar escravizados, achando que porque um dia aquela palavra ou alguém na rua me disse. Não, a vontade do Senhor é clara nas Escrituras. Nós sabemos o que Ele quer e nós precisamos nos submeter a ela. O problema é esse, é que nós queremos sinais. E até mesmo isso Deus já supriu. Uma vez por mês Ele nos dá um sinal. Uma vez por mês nós aqui como igreja, nós nos reunimos e realizamos o quê? A ceia. Que é um sinal, é um símbolo do poder de Deus, que enviou seu Filho na cruz do Calvário para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, para que uma vez crendo, nós possamos viver para Ele em novidade de vida. Ele ressuscitou, como havia dito, e nós devemos servi-lo até o dia que Ele vai voltar. Esse é o nosso sinal, irmãos. Esse é o sinal que nós devemos sempre recorrer quando a nossa fé está fraca. Quando as circunstâncias ficam difíceis e você fala: será que Deus está comigo mesmo? Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem motivo para desesperar, mas precisamos corrigir o nosso foco. O sinal já está aí, é o próprio Filho de Deus. Portanto, não olhe para esse texto como uma permissão para buscar sinais ou fazer votos. Lembra que Jesus Cristo, ao ser tentado, o que Satanás falou para ele? Mostra que você é o próprio Deus aí, se joga, prova a Deus, testa a Deus. Se você se jogar do pináculo, certamente Ele vai cuidar de você. E o que Jesus responde para ele? Não tentarás, não provarás o Senhor teu Deus. Então esse é um pecado seríssimo. E nós não temos essa liberdade, nós precisamos crer no que Deus já nos deu. Você precisa crer naquilo que Ele já revelou, completa e perfeita a palavra de Deus. E para encerrar esta noite, eu tenho 3 perguntas para fazer aqui. Diante de todo esse texto que nós lemos, irmãos, a história de Gideão vai continuar, vai ter a parte 3. E ao olhar para a graça de Deus em chamar gente fraca, gente pequena, gente duvidosa, né? Gente que desconfia, Deus chama a gente assim, capacita, e Ele
realiza a obra, por meio dos seus instrumentos, que muitas vezes precisam ser aperfeiçoados, como Gideão está sendo. Gideão está sendo aperfeiçoado para enfrentar o desafio de batalhar pelo Senhor. Eu pergunto a você esta noite, que problemas você tem enfrentado neste momento? Você enxerga as circunstâncias, as dificuldades ou os problemas que você está enfrentando? Você vê que eles só precisam ser removidos? Ou você entende que Deus está usando esses problemas para te amadurecer, para te aperfeiçoar, para te fortalecer, para cunhar em você a imagem de Cristo? Irmãos, problemas, sofrimento, aflição é comum na vida do povo de Deus. Como eu disse, muitos deles é culpa nossa. Mas mesmo esses problemas Deus traz para nos limpar, para nos purificar, para que reconheçamos o nosso erro e retornemos para Ele, assim como Gideão fez aqui. Reconectar na comunhão com Deus. Talvez você tenha enfrentado grandes dificuldades. Olhe para elas como a graça de Deus te lapidando. Quais falsos deuses ou ídolos na sua vida exigem a adoração juntamente com a adoração ao único Deus verdadeiro? Que ídolos você tem nutrido em seu coração? Que talvez você até ensine a seu filho, não faça isso. Mas aqui no seu coração, na sua mente, você sabe, você não tem sido exclusivo de Deus. Você tem andado de maneira dúbia, uma fé dividida. Corrija isso. Arrependa-se, sacrifique esse ídolo e se coloque inteiramente, exclusivamente à disposição do Senhor. Em que áreas da vida você tem que pedir a Deus que Deus encaminhe o seu filho, de modo que você confie mais plenamente em suas promessas? Às vezes nós queremos sinais, né? Mas já foi dado o sinal. E o sinal é o próprio Filho de Deus que encarnou neste mundo. Ore ao Senhor. Todas as vezes que sua fé estiver minguando, corra para Ele. Se encaminhe, se dirija a Ele. Confie plenamente no sacrifício dEle. Retorne, renove o seu voto, a sua fé, para que Ele possa te fortalecer e fazer com que você caminhe plenamente no centro da vontade dEle. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra mais uma vez nesta noite. Somos fracos, pequenos e um tanto quanto desconfiados, Senhor. Essa é a nossa realidade, assim como era de Gideão. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a enxergar que o seu poder é suficiente para transformar um homem fraco, desconfiado. Mas não só isso, para transformar todo um povo fraco e desconfiado como somos nós hoje à noite, para fazer a sua obra. Tira de nós, ó Pai, qualquer ídolo que há em nosso coração. Coloque em nós o desejo de adorar somente a Ti. Que nada venha, ó Deus, roubar ou minar o nosso desejo de Te adorar todos os dias, até a consumação dos séculos, até aquele grande e maravilhoso dia em que o libertador, que não é desconfiado, mas é o libertador todo-poderoso, o Rei dos Reis, vai voltar e nos tirar de uma vez por todas deste mundo pecaminoso, nos tirar deste mundo tão cruel no qual nós vivemos. Nos ajuda, Senhor, a propagar essa mensagem tão maravilhosa, com ousadia vinda do Teu Espírito, pois oramos em nome de Jesus. Amém.